Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 8, já dentro das instruções dos Espíritos, a virtude. Esse texto, ele é uma mensagem psicografada em Paris, em 1863, pelo espírito François Nicolas Madeleine, né? E é onde ele vai falar sobre a virtude, dizendo que a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam, e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Olha aqui onde está a essência desse ensinamento, né? E olha a conexão com o estudo da nossa segunda parte. Porque na segunda parte, nós vimos lá o Buda dando ensinamentos sobre ações não virtuosas, né? Aqui, nós estamos vendo o Espírito nos dando uma lição sobre o oposto das ações não virtuosas, que é a virtude. E o que ele está dizendo aqui é que, mesmo que a gente tenha muitas virtudes, né? Ele cita aqui ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, né? Ele diz que são boas qualidades, mas se a gente ficar ostentando essas qualidades, ele diz que então elas não vão ter já o mesmo valor. Agora, por que isso, pessoal? Porque quando eu ostento qualidades, ainda que sejam qualidades que são recomendáveis no caminho espiritual, quando eu ostento isso, significa o quê? Que eu estou cultivando as qualidades com uma motivação incorreta, que é a motivação de quê? De receber elogios e não ser criticado. Porque quem ostenta está buscando elogio, não é verdade? Se eu não estiver buscando elogios e com medo de ser criticado, eu não vou ostentar. Eu vou fazer o bem pelo prazer de fazê-lo, que era o que Jesus fazia, né? Jesus deu várias lições sobre isso, né? Se vocês pegarem, por exemplo, aquela lição onde ele está com os seus discípulos ali, observando o movimento num templo, e vê várias pessoas fazendo doações materiais ao templo para ajudar o templo a se manter. Aí ele vê várias pessoas de grandes posses dando grandes quantias, e de repente vem uma viúva pobre e coloca só um óbolozinho, uma moedinha, né? E aí Jesus diz: essa deu muito mais do que todos os outros, né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a sua doação foi discreta, né? Ela veio de maneira muito humilde, muito simples, sem chamar a atenção, e deu o seu óbolo, né? E o fez sem a vergonha e sem o medo de ser criticada pelo fato de ter dado tão pouco. Ela sabia no seu coração que o que ela havia dado, ela tirou daquilo que ela não tinha, ela fez um grande sacrifício. E com isso, na sua consciência, ela se sentia plenamente justificada. Então esse é um bom exemplo, né, de como que a simplicidade, né,
a doação, ainda que pequena, ela é valorizada pelo espírito com o qual nós a fazemos e não pela sua aparência externa, né? Pelo seu brilho externo. Então aquela viúva doou uma moeda muito modesta, mas ela o fez com a motivação de realmente fazer aquilo que exigia dela um grande esforço, mas que mostrava da parte dela o quanto ela valorizava a sua fé, o quanto ela queria que aquele templo ficasse de pé, porque ela tirou da onde ela não tinha. Então é isso que o Espírito está falando aqui para nós, né? A nossa virtude, para ser uma virtude verdadeira, significativa, que nos faça avançar no caminho espiritual, ela tem que estar fundamentada exatamente nessa frase que completa o final do parágrafo, onde ele diz assim: é preciso que haja um completo e inteiro esquecimento de nós mesmos. Por quê? O que é o esquecimento de nós mesmos? É praticar a virtude sem pensar em receber recompensa, né? A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. O que ele está chamando aqui de pequenas torpezas e odiosas covardias? É aquele fato de que a pessoa que pratica a virtude para ser admirada, ela está presa no ego, ela está presa no egoísmo. Por quê? Porque ela está presa exatamente nessa necessidade de ser reconhecida. Ela precisa ser reconhecida. Ela vai ficar muito infeliz, mesmo que se ela praticar a caridade e as pessoas não a reconhecerem como uma pessoa caridosa. Ela vai ficar muito infeliz se ela praticar a compaixão, mas as pessoas não a reconhecerem como uma pessoa compassiva. Então a pessoa que está atrás de reconhecimento, ela desvaloriza as suas próprias virtudes. Por quê? Porque ela continua presa às preocupações mundanas de reconhecimento, fama, né? A que todos estão. Porque, veja bem, não há diferença entre aquele que quer ser famoso, por exemplo, vai para o mundo artístico, porque ele quer ser famoso e quer ser reconhecido, daquele que pratica atos que são considerados nobres, mas com a intenção também de ser reconhecido. Percebem? É aquilo que a gente já falou por diversas vezes, inclusive hoje mesmo no nosso evangelho, nas outras partes. O valor das práticas espirituais, ele é dado pela motivação interna e não pela ação externa, né? Então, se eu tiver com a motivação de querer que os outros vejam o que eu estou fazendo e me elogiem por isso, eu estou com a motivação incorreta e, consequentemente, não estou cultivando a virtude no sentido em que está sendo colocado aqui. E aí o Espírito segue dizendo: em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então aqui, o Espírito nos dá um guia prático, para a gente reconhecer quando é que nós estamos praticando o bem dentro de uma visão
verdadeiramente espiritual ou quando é que nós estamos praticando o bem enganados e atraiçoados por nosso próprio ego, né? Então vejam, ele diz que não há problema nenhum em nós sentirmos uma satisfação íntima ao praticarmos uma boa ação. Então, por exemplo, a gente ajuda uma pessoa que está lá em extrema necessidade material, financeira, etc. E vê aquela pessoa ficar bem e se alegra porque ela ficou bem, isso é uma satisfação natural, né? Isso não é nenhum problema. Aliás, nós vimos aqui hoje mesmo, e várias vezes nas nossas reuniões, que todos estão procurando a felicidade. O homem espiritualista também. A questão é que a gente tem que procurar a felicidade no lugar certo. Então, essa satisfação íntima de ver o outro ser bem, ela é natural, né? Ela surge naturalmente da prática espontânea de boas ações. Agora, o que o Espírito aqui está nos dando como um guia prático é que se tal satisfação se exterioriza para colher elogios, olha só a diferença, degenera em amor próprio. Eu até prefiro, em vez da expressão amor próprio, eu prefiro a expressão egoísmo, né? Porque hoje há uma grande confusão entre amor próprio e egoísmo. Eu particularmente creio que nós devemos amar todos os seres, inclusive a nós mesmos. O problema é que quando a gente é egoísta, né, quando a gente está correndo atrás de elogio, de reconhecimento, de prazer, de ganho material, nós não estamos nos amando. Por quê? Porque ao correr atrás dessas coisas, nós estamos ofuscando a nossa natureza divina, que é a fonte da felicidade genuína. Então nós não estamos nos amando, né? Isso não é amor próprio. Por isso que eu prefiro aqui dizer que quando essa satisfação se exterioriza para colher elogios, ela degenera em egoísmo. Eu prefiro substituir amor próprio aqui por egoísmo, perfeito? Para dizer que se aquela satisfação, que é uma satisfação natural, com o bem-estar do outro, a gente procura transformar em algo que possa ser visto, né, ostentado por nós, aí já degenerou, já saímos da motivação correta para a motivação incorreta. E aí o Espírito vai concluir nos dizendo: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo diríeis: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido, e pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Olha só que coisa importante ele nos diz aqui no final, né? Que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Por quê? Porque ainda que eu tenha muita virtude, se essa virtude é apropriada pelo meu ego, para que eu seja elogiado, reconhecido, né? Para que eu fique famoso como um homem bom, né? Significa o quê? Que todo o valor que minhas virtudes tinham se perderam. Então é melhor ter pouca virtude com humildade, pouca virtude com modéstia, porque humildade é justamente a gente manter os pés no chão, né? Humildade, eu estava vendo outro dia a Monja Coen, ela diz que humildade vem de humus, terra, né? Então humildade, manter os pés no chão, né? Não ficar achando que eu sou o máximo, né? Que eu sou o que há de melhor, né? Quem faz a caridade nada mais está fazendo do que cumprindo com as suas obrigações morais e com as suas obrigações espirituais e com a sua obrigação de espírita, que é o que nós aqui estamos procurando cultivar, a doutrina espírita.